Augusto, em sessão plenária do Senado Federal nesta quarta-feira, o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, defendeu o deputado Daniel Silveira e cobrou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acolha os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo Lazier, abre aspas, o Senado não pode mais se omitir e deve cumprir sua missão constitucional. Não é possível deixar Alexandre de Moraes livre para continuar os despachos ilegais. Fecha aspas. Vamos ouvir um trecho do que disse o senador. Não é possível mais, senhor presidente, deixar o ministro Alexandre de Moraes livre para seus despachos e decisões ilegais. Já foi longe demais. Neste e em outros casos, tornozeleiras são necessárias para criminosos, como algemas seriam adequadas para autoridades que exorbitam de suas atribuições sem limites. Então, senhor presidente, e estendo aqui esse pedido ao presidente do Senado Federal, o presidente do Congresso, Pacheco, presidente, abra o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esta casa já se omitiu demais aos clamores dos brasileiros inconformados com a conduta política do Supremo Tribunal Federal e, em particular, do ministro Alexandre. Não pode o Senado continuar sem reagir, devendo cumprir o ordenamento constitucional do artigo 52, item 2º da Constituição Federal. Este era e é o apelo que faço ao senhor presidente do Congresso Nacional. Abra o impeachment. Se não for aberto este caso, não se abre processo de impeachment a mais ninguém. Obrigado, presidente. Aí, portanto, a fala do senador Lazier Martins. Augusto, quero ouvir a sua análise. Bom, eu conheço o Lazier desde os tempos em que eu fui diretor de redação da Zero Hora em Porto Alegre. Era um jornalista já bastante corajoso, independente, e está mostrando como senador como deve agir. Pessoas que veem as coisas como as coisas são. É impressionante o número tão reduzido, acanhado de senadores que dizem o óbvio. É o que ele está dizendo. Para dizer o óbvio, só é preciso coragem, e isso ele tem. Não interessa, a maioria dos senadores quiseram manter no Supremo o Alexandre de Moraes, que vote a favor. Agora, não colocar em votação é um completo absurdo. Agora, faltam vozes aí, né? Não há mais senadores dispostos a dizer a verdade, dispostos a fazer essa cobrança. Por que o Alexandre de Moraes inspira tanto medo nesse pessoal? O que eles têm de contas a ajustar com a justiça para que esse silêncio seja entendido? Os advogados, a OAB, ninguém fala nada, e todos os juristas que eu ouço, citando esses artigos que eu mencionei, esses textos jurídicos que eu mencionei há pouco, todos dizem que a prisão é ilegal. Os ministros do Supremo, nenhum deles discorda, ou eles estão seguindo a ordem do presidente Luiz Fux. Mexeu com um, mexeu com todos. Eu acho que é isso. Essa frase é para briga de porta de colégio, é para criança, né? Não para senhores, já que acham que a toga concede direitos divinos a quem a usa. Ainda falando sobre essa manifestação do senador Lazier Martins no Senado, quero ouvir a Ana Paula Henkel. 1 minuto e 20 para você, Ana. Bom, Aros, é o que o Augusto vem falando, né? Até dentro da pandemia, onde estão os homens de coragem no Brasil? Essa semana tivemos agora o deputado Daniel Silveira, aí que decidiu proteger a Constituição, e o senador Lazier Martins agora cobrando o impeachment de Moraes no Senado. Eu fico questionando também, Aros, se os ministros do STF
se eles não têm absolutamente nenhuma preocupação com a imagem da Suprema Corte brasileira aqui fora, porque no Brasil a imagem dessa composição aí da Suprema Corte brasileira está no chão, né? O brasileiro não confia mais na corte que deveria ser a mais importante de uma nação. E aí eu me pergunto se os outros ministros, se eles não se preocupam com essas inconstitucionalidades. Então, nesse ano, precisamos fazer pressão nos senadores para a eleição e questionar cada senador como o senhor votaria num pedido de impeachment de um ministro que adora inconstitucionalidades. Aí, portanto, a fala da Ana Paula Henkel sobre a manifestação do senador Lazier Martins no Senado. E agora a gente continua tratando desse assunto aqui. Ouvimos o senador Lazier Martins e agora eu vou para Brasília. 1 minuto e meio para você, José Maria Trindade. Ô Aros, a novidade boa desta legislatura no Senado Federal, né, o estabelecimento de um grupo independente que pede a autonomia do Senado Federal, e são senadores corajosos que expõem as suas ideias e vão pelo lado, vamos dizer, mais ético da atividade parlamentar, longe dos chavões antigos, dos Renans, dos Alcolumbres e enfim, esse grupo foi a novidade boa. E faz parte desse grupo de independência do Senado o senador Lazier Martins. E esta fala dele é muito corajosa e não é uma fala isolada, mas é a minoria. Porque há um entrelaçamento, estão entrelaçados ali os destinos de senadores e ministros do Supremo. Os ministros do Supremo julgam os senadores e os senadores julgam ministros do Supremo. Está aí a chave que indica que dificilmente um pedido de impeachment assim será julgado. Lembrando que desta vez o deputado Daniel Silveira pediu mais um pedido de impeachment contra o ministro. Agir de maneira pessoal é um bom motivo para uma análise assim, mas eu sou pessimista quanto à possibilidade disso acontecer. Preciso agradecer